Episódios bizarros de Pica-Pau, parte 2. Pica-Pau foi considerado um dos desenhos que mais faz apologia ao diabo. Como, por exemplo, nesse episódio que Pica-Pau diz que ele é um diabo necessário. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Existe um outro episódio que chama Rei do Voodoo. E nesse episódio, o Zé Jacaré está fazendo magia negra pro Pica-Pau. O Rei do Voodoo. Big. Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Ele fez um voodoo pro Pica-Pau. Existe um outro episódio que o Pica-Pau tá reclamando que tá cheio de conta pra pagar. E então aparece um duende pra ajudar ele. Mas acaba dando tudo errado. E então o Pica-Pau manda ele pro inferno. E o diabo lá no inferno é o próprio Pica-Pau. Paige Newman, parte 8. Vamos falar um pouco sobre as expressões faciais da Paige. Os olhos podem dizer muita coisa sobre a gente. E os gestos também. Em um vídeo postado pela Paige, ela faz o sinalzinho dos dedinhos juntos. Existe um significado bem bizarro por trás desse símbolo. Em Libras, esse símbolo pode indicar ações quando você se culpa ou tem algo desconfortável de falar. Um assunto doloroso ou algo difícil de expressar. Essa combinação pode mostrar que você sofreu alguma injustiça ou queixa. A gente sabe também que a Paige vive olhando para os lados. Ela não consegue manter um olhar fixo para a câmera. Isso também tem um significado. Não fixar o olhar é uma tentativa de fuga. É uma ação fortemente associada à mentira. E de que a pessoa se sente pouco à vontade. Significa que ela se sente insegura e com medo. E ela olha para os lados em praticamente todos os vídeos o tempo todo. A Paige também vive franzindo as sobrancelhas. Isso também significa mentira. A teoria de que o pai da Lilo não morreu e aparece no filme o tempo todo. A real é que no filme dá vários indícios subliminares de que o pai da Lilo está vivo. E que o pai da Lilo tem forte relação com o Cobra Bubbles. Bubbles, ou Cobra Bubbles, como a Lilo chama, é um assistente social da Lilo. Percebe-se que ele se preocupa mais do que o normal com a Lilo e com a Nani, dando várias referências de que ele conhecia muito bem os pais de Lilo. E no final do filme, Bubbles conta que já trabalhou pra CIA. E os pais da Lilo também trabalhavam pra CIA. A Lilo tem uma obsessão pra tirar foto dos turistas. Ela diz que isso ela aprendeu com os pais dela. Os pais da Lilo ficavam com o cargo de atrapalhar os alienígenas. Assim como Jumba e Pickle, os extraterrestres se disfarçavam de turistas pra se manterem encobertos. Então a teoria diz que o pai da Lilo e o Bubbles são exatamente a mesma pessoa. A teoria bizarra de Backyardigans. Talvez Backyardigans não seja um desenho tão inofensivo assim. Existe uma teoria muito macabra por trás do desenho. A cada episódio, eles se aventuram num lugar diferente. Mas como eles são crianças e não podem sair viajando por aí, tudo isso faz parte da imaginação deles, certo? Tanto é que na música de abertura eles mencionam que tem o mundo inteiro no quintal deles. Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Mas esse quintal representa uma coisa misteriosa. A teoria afirma que, na verdade, todo o ambiente do desenho seria, na verdade, um hospício. E quando os personagens se reúnem no jardim, na verdade, seria um tempo de lazer no pátio entre os pacientes. Eles, como animais, seria apenas uma alucinação, criada por eles, no caso, são esquizofrênicos. E sempre aparecem pessoas na janela da casa deles. Figuras bem estranhas, que seriam os enfermeiros, que observam os pacientes. O bizarro portal para o inferno. Sim, ele existe e é real. Em 1989, alguns pesquisadores estavam com projetos de ir até o centro da Terra. Eles cavaram tanto que o buraco chegou a ter 12 mil metros de profundidade. Mas quanto mais eles cavavam, mais coisa estranha acontecia. O buraco era extremamente estreito. Essa é a tampa do buraco. Não cabia um ser humano lá dentro, então eles usavam máquinas. E quanto mais eles escavavam, mais as máquinas quebravam. A escavação acabou parando numa caverna bem profunda. Essa caverna era tão quente que a temperatura era em torno de 1000 graus Celsius. As pessoas que moravam perto dali diziam escutar gritos vindo do buraco todo dia. E então eles decidiram mandar uma sonda para captar os sons dessa caverna. Eles acreditam que cavaram tanto que conseguiram chegar ao inferno. E esse é o som que eles captaram lá dentro. Falha na Matrix, parte 14. Falha na Matrix é uma teoria da conspiração que afirma que nós vivemos numa simulação. Num jogo de videogame, como se nossa vida fosse que nem o The Sims, o GTA.
E às vezes acontece aquelas falhas, aqueles bugs. Reparem nessa falha na Matrix bizarra. A grama dessa floresta parece estar respirando. Olha só que bizarro. Agora a próxima é uma das falhas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Reparem que esse lugar é um morro, é uma subida. E o mais bizarro é que essa água deveria estar descendo e não subindo. Olha que bizarro. Agora dá uma olhada nesses carros. Captado por uma câmera de segurança, esse carro simplesmente sumiu. Esses carros começam a flutuar como se alguma coisa invisível estivesse puxando eles. E esse carro bate numa coisa invisível. A mulher que tinha os olhos violeta. Elizabeth Taylor, uma atriz anglo-americana. Ela se tornou uma das estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood, em 1950 a 1960. Mas o que a mais destacava era seus olhos cor violeta. Elizabeth Taylor tinha uma quantidade específica e muito rara de melanina. Se aproximava da cor de uma pessoa com olhos azuis. Um especialista em olhos e oftalmologista, chamado Norman Safra, disse que há muitas variações de azuis e cinza, com outros nuances, como por exemplo o violeta. Ele disse que o violeta foi a pigmentação típica dela. Menos de 1% da população tem essa coloração violeta nos olhos. Ao passar dos anos, Elizabeth Taylor acabou se tornando muito amiga de Michael Jackson e acabou morrendo aos 79 anos de idade no dia 23 de março de 2011, de insuficiência cardíaca. O monstro do Lago Ness foi encontrado. O monstro do Lago Ness é um criptídeo aquático. Ele foi visto pela primeira vez em 1980, nas terras altas da Escócia, no Reino Unido. As pessoas acreditam que ele seja um bicho pré-histórico, tipo um dinossauro aquático. Ele foi visto pouquíssimas vezes por pessoas, então não tem nada que comprove que ele seja real. Mas um cadáver de uma criatura marinha foi encontrado nos Estados Unidos. Um homem e seu filho encontraram o corpo de uma criatura estranha enquanto viajavam de barco. Eles acreditam que possa ser o lendário monstro do Lago Ness, que de algum modo foi transferido da Escócia para a ilha de Wolf, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A criatura possui exatamente as mesmas características do monstro do Lago Ness, porém um pouco menor. Acreditam-se que o monstro do Lago Ness possa estar proliferando pelos mares, que de alguma forma essa criatura possa ser um parente do monstro do Lago Ness, um filhote talvez. Isso saiu em todos os noticiários. A NASA descobriu a primeira prova de um universo paralelo. O conceito de existir um universo paralelo existe desde o começo de 1960. Um grupo de cientistas financiado pela NASA descobriu evidências de um universo paralelo, que as regras das físicas são opostas das nossas. Esse mundo invertido foi descoberto após um experimento realizado na Antártida, e acredita-se que ele também teria sido formado com a explosão do Big Bang. Usando a antena impulsiva transiente da Antártida, que é da NASA, os especialistas tinham a intenção de detectar um constante vento de partículas de alta energia vindas do espaço. Uma das hipóteses levantadas pelos cientistas é que as partículas estavam se comportando como se estivesse numa linha reta de um tempo inverso. Para Peter Gohan, físico experimental de partículas, isso poderia ser um indício de um universo paralelo. Fatos curiosos que se eu não te contasse, você jamais saberia. As casas do desenho Bob Esponja são, na verdade, escapamentos de veículos que são jogados no mar. E as estrelas na fenda do biquíni, na verdade, são manchas de petróleo. A gelatina é feita de cartilagem, ossos e couro de animais, que seriam dos porcos e das vacas. As tartarugas não vivem dentro de um casco. Elas são o próprio casco. O personagem Pocoyo, na verdade, é uma menina. Não existem só melancias vermelhas. Existem melancias azuis e amarelas. A teoria de que a Branca de Neve realmente morreu no filme. Durante o filme nos dá indícios o tempo todo de que realmente Branca de Neve morreu. O filme mostra bastante coisa religiosa. E na realidade, o príncipe é a própria morte. Em uma cena, Branca de Neve canta dentro de um poço. E o príncipe aparece do nada. Significa que a Branca de Neve estava perto da morte. Ela estava quase caindo no poço. Então ela vê o príncipe, se assusta e começa a correr, como se estivesse fugindo da morte. Então, quando Branca de Neve é envenenada, ela realmente morreu. E então o príncipe chega e dá um beijo. Em algumas crenças, é dessa forma que a morte leva uma pessoa. Os anões não vão embora com a Branca de Neve e o príncipe porque eles realmente estavam vivos. E o mais bizarro é que eles foram direto pro castelo. E então mostra o castelo no céu.